Olá, boa noite. Boa noite. A presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, vai definir se escolhe apenas um relator para analisar o registro de Lula e também os pedidos para barrar a candidatura. São 6 pedidos até agora. O principal foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E veja também. Já está quase tudo pronto para o debate entre os candidatos à presidência da República aqui na Rede TV. Vai ser amanhã às 10 da noite. A polícia prende 4 suspeitos de envolvimento na morte do funkeiro Paulo da Silva, conhecido como MC G3. Morre aos 76 anos a rainha do soul. Aretha Franklin teve uma carreira marcada por muitos sucessos e 18 Grammys, considerado o Oscar da música. Aqui em Los Angeles, fãs deixam homenagens junto à estrela da cantora Aretha Franklin na Calçada da Fama. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. E bastou a candidatura do ex-presidente Lula ser oficializada no Tribunal Superior Eleitoral para que começassem os questionamentos ao registro. Até agora, já existem 6 pedidos para barrar a candidatura do petista. Os 3 primeiros pedidos de impugnação foram feitos ainda na noite de terça-feira, logo depois que o Partido dos Trabalhadores oficializou a candidatura de Lula. O principal deles foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela argumenta que a lei determina que fique inelegível a pessoa que foi condenada por órgão colegiado, situação do ex-presidente, que não teria capacidade eleitoral passiva, já que foi condenado no caso do triplex do Guarujá. Ela ainda ressalta que a candidatura do petista não deve sequer ser reconhecida pelo TSE, para evitar que seja aberto um processo e que ele possa concorrer sob júdice, ou seja, pendente de uma decisão judicial. Os pedidos para barrar a candidatura de Lula foram distribuídos para o ministro Edmar Gonzaga, porque ele já era responsável por processos desse tipo. Mas o registro da candidatura ficou por sorteio eletrônico nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso. Diante da possibilidade de ter decisões de 2 ministros diferentes, a defesa do petista entrou com um recurso, pedindo que todo o material ficasse nas mãos de Edmar Gonzaga. Diante do impasse, o próprio Barroso remeteu o processo para a presidência do TSE. Com isso, cabe à presidente Rosa Weber decidir qual dos 2 ministros será responsável pela avaliação da candidatura do ex-presidente. Ao final da sessão do TSE, Barroso comentou o caso. Nesta matéria, como tudo mais, eu faço o que for certo. Mas o pedido dos advogados de Lula acabou tendo um outro reflexo. O Ministério Público quer que comece a contar o prazo de 7 dias para que o petista apresente a defesa do pedido de impugnação. A procuradora pede que, não havendo a rejeição da candidatura de ofício, seja considerado que o ex-presidente já tem ciência do processo, já que se manifestou nos autos. Com isso, ficaria dispensada a notificação e começaria a contagem dos prazos. O TSE tem até o dia 17 de setembro para decidir sobre a candidatura. Em nota, a defesa de Lula disse que vai enfrentar os pedidos de impugnação com fundamento na lei e que não tem qualquer restrição à distribuição do processo ao ministro Luiz Roberto Barroso. Ainda esclarece que o questionamento feito sobre a existência de 2 ministros só foi realizado para evitar nulidades no processo. Nesta quinta-feira foi dada a largada para o início das campanhas eleitorais. Mais de 24 mil candidatos se registraram para disputar as eleições de outubro. Comícios, carreatas, distribuição de panfletos e até propaganda na internet estão liberados a partir desta quinta-feira. Propaganda em rádio e televisão a partir do dia 31 de agosto. Vale tudo para conquistar o eleitor. Afinal, são mais de 24 mil candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 13 candidatos disputam a vaga mais desejada, a presidência da República. No Senado, são pouco mais de 5 postulantes a cada uma das 54 cadeiras em disputa. Na Câmara dos Deputados, a proporção é 14 candidatos por vaga. Entre os governadores, não chega a 7. A maior batalha para ser eleito deputado estadual e principalmente deputado distrital.
O número total de candidatos é menor do que nas eleições de 2014, quando mais de 26 mil pessoas participaram da disputa. Além de um cargo público, estão em jogo os salários, que podem passar de R$30 mil e mais os benefícios. Apesar da disputa ser dura, a proporção de candidatos por vaga é inferior à apresentada por muitos vestibulares e concursos públicos. A lista com os aprovados sai no dia 7 de outubro, quando 147 milhões de eleitores irão às urnas. Candidatos a governador e presidente da República ainda podem ter de enfrentar o segundo turno no dia 28 de outubro. E amanhã é a vez da Rede TV, em parceria com a revista Isto É, realizar o debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições 2018. Já está quase tudo pronto. Veja como será. Pinta aqui, cola dali. A montagem do estúdio da Rede TV para os debates das eleições 2018 está a todo vapor. Afinando os últimos ajustes, expectativa grande, é uma concessão pública de televisão, então é a nossa obrigação promover esse espaço democrático, isento, plural. E tem muita novidade nesse debate. Esse debate vai ser um debate muito pouco engessado em relação aos debates que a gente tem acompanhado na televisão. E vai ser o debate com a maior transmissão multiplataforma do Brasil. Então a gente vai proporcionar para o nosso público e para o nosso telespectador uma experiência ativa de participação nos debates. O debate terá transmissão simultânea pelo portal da Rede TV, pela página do Facebook Brasil e também pela página da Rede TV no Face, além do Twitter e do canal do YouTube da Rede TV. Ou seja, qualquer pessoa vai poder acompanhar tudo o que está acontecendo aqui através de um celular, de um tablet ou de um computador. O nosso objetivo é trazer um panorama geral de como estão as eleições no Brasil e mostrar realmente como as pessoas que estão assistindo ao conteúdo estão reagindo a ele. Ou seja, a pessoa assistiu ao debate, reagiu a ele nas redes sociais e nós vamos aqui, a partir de algumas ferramentas como esta fornecida pelo Facebook, a gente vai conseguir mostrar como esta reação gerou um impacto em todas as redes sociais. Os mediadores serão Boris Casoy, Amanda Klein e Mariana Godoy. Dentro do estúdio haverá uma plateia com os convidados que acompanharão de perto as perguntas e respostas dos candidatos. A Rede TV está preparando ainda uma cobertura exclusiva nas plataformas digitais. Então amanhã, a partir das 2 da tarde, haverá prestação de serviço e instrução ao eleitor. Às 5 da tarde, terá a participação de representantes dos partidos políticos presentes no encontro. Às 20:20 da noite, os bastidores do debate com entrevistas com os âncoras. Tudo isso comandado pelo jornalista Mauro Tagliaferri. E a partir das 10 da noite, transmissão da íntegra do debate com os presidenciáveis. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos, rejeitou o pedido do PT para que Lula participasse do debate da Rede TV que acontece amanhã. Para o ministro, o pedido sequer poderia ser analisado. Segundo ele, a Justiça Eleitoral não pode intervir em ambiente carcerário. Sérgio Banhos arquivou o pedido do PT. Na petição, o Partido dos Trabalhadores argumentava que, por não existir condenação criminal transitada em julgado, Lula possui em sua integralidade todos os direitos políticos, mesmo que preso. A defesa ainda alegou que a legislação permite que qualquer candidato, ainda que subjúdice o seu registro, participe efetivamente de todos os atos de campanha, incluindo os debates eleitorais. O PT havia pedido que o TSE autorizasse que Lula participasse presencialmente do debate de amanhã na Rede TV. Se o pedido fosse negado, o partido queria que o ex-presidente participasse por videoconferência ou através de vídeos pré-gravados. Todas as possibilidades foram negadas. O presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que libera recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para financiar uma linha de crédito para santas casas e hospitais filantrópicos. As entidades completam os serviços oferecidos pelo SUS. Os empréstimos, que terão juros mais baixos, vão poder ser pagos em até 10 anos. De acordo com a entidade que representa as Santas Casas, as instituições acumulam dívidas de 21 bilhões de reais.
Para não perder a validade, a MP precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e ex-superintendente do Banco Prosper, Edson Menezes. Ele é investigado pelo pagamento de propina para a contratação do Prosper no processo de leilão do Banco do Estado do Rio, na gestão do ex-governador Sérgio Cabral. A venda foi preparada por uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas, que subcontratou o Banco Prosper. O operador de Sérgio Cabral, Carlos Miranda, afirmou em delação premiada que Edson Menezes pagou 6 milhões de reais em propina. A FGV também é investigada por possível participação no esquema. Em nota, a Fundação afirmou que não recebeu nenhuma remuneração adicional pela avaliação, nem tampouco remunerou o Banco Prosper por essa atividade. Em nota, a defesa do governador Sérgio Cabral disse que nunca favoreceu ou participou de negociatas para beneficiar bancos, empresas ou instituições de qualquer natureza. Nós não conseguimos localizar a defesa de Edson Menezes. E vamos agora conversar com o comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Olha, o assunto do dia hoje na política, né? Já são 6 pedidos de impugnação da candidatura de Lula. E como é que você vê esse caso, hein, Reinaldo? Boa noite, Augusto. Boa noite, Cláudia. Pois Augusto, você sabe que um dos bichos mais antipáticos, embora eu reconheça a diversidade da natureza, e todos estão segundo aquilo que foi determinado aí pela história do mundo, né? Mas um dos bichos mais antipáticos é a hiena. A hiena ataca em bando, rouba a presa alheia, não é? Tem preguiça de caçar, gosta de comer carniça, é um bicho estranho, né? E é feia, a hiena é feia, efetivamente. A política brasileira, infelizmente, está cheia de hienas, independentemente da qualidade da presa. Vamos lá, por que eu estou dizendo isso? Todos sabemos, e é parte do jogo, que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, né, que a Raquel Dodge, que também é Procuradora-Geral Eleitoral, todos sabíamos que ela ia entrar, como entrou, com uma arguição de inelegibilidade de Lula. Argumentando o quê? Justamente a questão da ficha limpa. Lula, condenado em segunda instância, não pode, segundo a lei da ficha limpa, concorrer. Pronto. Então o Ministério Público faria, como fez, aliás, até antes da hora, o seu papel. Nem esperou a publicação oficial dos candidatos e já entrou com recurso, 3 horas depois que a candidatura do Lula foi inscrita, ela já entrou com recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Recurso para o qual foi escolhido como relator Roberto Barroso. Acontece que o Lula é uma cornucópia eleitoral, né? Quer dizer, o Lula é uma máquina de votos, tanto daqueles que querem votar nele, que gostariam de votar nele, como também para os adversários. Então, a essa altura, está todo mundo tentando tirar uma casquinha, né? Inclusive os adversários do Lula, que não é exatamente uma coisa bonita de se fazer. Isso, se fosse futebol, para quem gosta de futebol, mas para quem não gosta fica a explicação, isso é falta de fair play. E o fair play, Augusto, como você sabe, é uma coisa importante. Tem até um prêmio todo ano que se dá, né? Nas Copas do Mundo há o prêmio fair play. Né? Então, se o Lula é um jogador e se o Lula está sendo expulso de campo, não cumpre a seus adversários ficar aplaudindo a expulsão. Deixa que o juiz se encarregue disso. Né? Mas não, vai o Bolsonaro, vão candidatos a deputado federal, aí gente pequena tentando arrancar um naco do grande, né, para ver se contamina de algum modo com essa grandeza. Notem, eu não estou fazendo juízo de valor sobre a condenação do Lula. Poderia fazer, mas não estou fazendo. Só estou dizendo que não faz sentido 6 pedidos quando basta um. Até porque a argumentação de todos eles é a mesma. Lula foi condenado pela lei da ficha limpa. Ora, evidentemente o PT não nasceu ontem, e não mesmo, nem o Lula, e eles vão se aproveitar disso.
Porque aí vai marcar, olha aí, os adversários de Lula estão se aproveitando, os adversários de Lula estão com medo. Isso vai ajudar a campanha petista. Se vai dar certo ou não, se o PT vai ser bem sucedido ou não na sua estratégia, isso eu não sei. Mas que vai contar com a ajuda dos adversários obtusos que estão tentando, reitero, apenas tirar uma casquinha, isso vai. Até porque isso não dá voto para ninguém, isso só dá voto para... Atenção, as pessoas que vão aplaudir o Bolsonaro e outros por ter entrado com essas ações são aqueles que já vão votar nele. Não conquista novos eleitores. Na prática, isso interessa ao PT, mas que se fique atento. Caso os prazos sejam seguidos, à risca, o Lula vai começar, sim, a propaganda eleitoral. A menos que se opte por um fast track, por um caminho mais curto, por alguma coisa de exceção, e o PT está torcendo, o PT está rezando para que o Tribunal Superior Eleitoral faça o quê? Tome uma decisão de exceção. Quem vai ser o relator? A essa altura não se sabe. Os 2 primeiros pedidos que chegaram lá ficaram com a Admar Gonzaga. Existe uma coisa chamada princípio da prevenção. Quando um ministro tem um determinado tipo de ação, as ações semelhantes vão para ele. A da Raquel Dodge, a petição da Raquel Dodge foi para o Roberto Barroso. Agora vai se decidir com quem vai ficar. E eu quero deixar aqui uma nota final. O Brasil é um país tão doido que, atenção, o horário eleitoral começa antes da definição da inelegibilidade. Você se pergunta, eu me pergunto, por que não é o contrário? Por que não se define primeiro? Não se define primeiro as elegibilidades e inelegibilidades e depois então começa o horário eleitoral? Não há explicação para isso. E a mesma coisa se diga, e agora, atenção, se, segundo o direito eleitoral, o Lula é candidato, se ele é candidato, ele tem que ter as prerrogativas de candidato. Ele está preso. Bom, mas o direito eleitoral está dizendo isso. Então, a gente precisa começar a organizar esta bagunça em que nos transformamos. Porque, como a gente vê, para encerrar, um presidiário conseguiu botar todo o processo político em transe. Amanhã, debate aqui na Rede TV. Não perca, a partir das 22 horas. E eu, como disse o Cristiano Ronaldo, eu sou o Cristiano Reinaldo, eu estarei aqui. É isso aí, junto com os meus colegas. Até amanhã então, Reinaldo. Uma boa noite para você. Obrigada. O Brasil tem hoje 13 milhões de desempregados, segundo um levantamento do IBGE. O mesmo estudo revela um número recorde. 4,8 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego. Emprego formal. Algo cada vez mais difícil de encontrar para mais de 27 milhões e meio de brasileiros. Fernanda é formada em logística, mas está há 1 ano desempregada. Para se sustentar, passou a vender artesanato na rua. Tenho procurado, botei currículos sem distinção, né? Todas as áreas, mas realmente está difícil, não estão chamando. A chamada taxa de subutilização da força de trabalho, que inclui desempregados, subocupados, que são aquelas pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais, e a força de trabalho potencial, que são aquelas pessoas que gostariam de trabalhar, mas não estão procurando emprego ou não estão disponíveis para o trabalho, foi de 24,6%. Apesar dos índices altos, este resultado é considerado estável. Este ano é um ano atípico, né? Um ano de eleição, uma eleição a nível nacional que guarda muita incerteza, muita estabilidade, e isso reflete nos agentes econômicos com expectativas, né? Expectativas que um grau de incerteza faz com que esses agentes recuem muitas vezes investimento, né? Ou aguardem os novos acontecimentos para verem uma decisão, tomar a decisão mais para frente. Isso reflete no mercado de trabalho, né? O número de desalentados, pessoas que desistiram de procurar emprego, chegou a 4,8 milhões de pessoas de 14 anos ou mais de idade. Resultado superior ao do primeiro trimestre de 2018. As pessoas desistem de procurar trabalho ou nem começam a procurar por não acreditar que possam conseguir diante de um cenário econômico tão desfavorável, com tanta informalidade, com tanta precarização e com a fila da desocupação no nível que está. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano,
houve um crescimento de 238 mil brasileiros que estão desempregados há mais de 2 anos. Desde o início da crise econômica em 2014, o número de pessoas nessa situação cresceu 162%. Uma mulher que estava desaparecida há 5 dias foi encontrada morta em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança da região registraram os últimos momentos dela ainda com vida. Nas imagens, Dilma Oliveira, de 45 anos, aparece caminhando na rua. 6 minutos depois, um carro para próximo a um ponto de ônibus e em seguida dá ré. A polícia desconfia que o motorista deste carro tenha envolvimento com o crime. Dilma saiu de casa por volta das 4 horas da manhã do último sábado para ir ao hospital onde trabalha como copeira. Hoje, após uma denúncia anônima, ela foi encontrada morta nesta casa, na mesma rua em que foi vista pela última vez. De acordo com a polícia, o corpo estava embaixo de um sofá, com sinais de violência sexual e agressão. O principal suspeito de ter cometido o crime é o Wellington Santos Borges, que morava no imóvel e desapareceu depois do assassinato. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro completa hoje 6 meses. Neste período, os índices de violência só pioraram no estado. Em fevereiro, soldados e tanques ganharam as ruas do Rio. A esperança era conter a criminalidade e a escalada da violência. Seis meses depois, o balanço apresentado pelo Observatório da Intervenção é preocupante. De lá para cá, foram realizadas 372 operações. 1.172 agentes foram empregados nestas ações. 81 pessoas morreram, entre eles 50 policiais e 1 militar. A intervenção tem utilizado todos esses meses uma centralidade, um foco em operações militares, com tropas na rua, milhares de militares e policiais e quase nada na área de inteligência. Quando a gente vê a apreensão de um fuzil, ele foi resultado de um confronto ou de uma operação que tinha 1.000 homens. A gente não tem visto fuzis serem apreendidos antes de chegarem ao seu destino. Outro dado que chama a atenção é o número de tiroteios. Se compararmos os 6 meses anteriores à intervenção com os 6 meses em que o Rio de Janeiro está sob o comando dos militares, houve um aumento de 40%, saltando de cerca de 3.500 tiroteios para quase 5.000. Foram 31 chacinas com 130 pessoas mortas, 742 mortos em trocas de tiros e 620 feridos. Nós vamos fechar o ano de 2018 com um recorde de mais de 30 anos. Nunca a polícia produziu tantas mortes decorrentes da sua própria ação. A população vive aflita. A tão esperada sensação de segurança não chegou para o carioca. Eu acho que a cidade está na mesma. Não vi nenhuma melhora. Muito pelo contrário. Parece que piorou ainda mais a situação. Enquanto isso, policiais reclamam da falta de estrutura para combater o crime. A verba investida em Força Nacional, bem como no Exército, se revestida para a segurança do Estado, melhor dizendo, na Polícia Militar e na Polícia Civil, e inteligência principalmente, os resultados seriam vistos por todos. Até junho foram gastos 46 milhões de reais com a intervenção federal no Rio, valor que pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais até dezembro. O valor financeiro é exorbitante, sem dúvida nenhuma, que vai para a casa dos bilhões, mas mesmo assim o valor de vidas esse não tem preço, né? Pesquisadores de Tóquio, no Japão, e de São Paulo vão ao Ceará para tentar desvendar um mistério que interessa à saúde pública. Uma cidade do litoral cearense tem baixa incidência de miopia em crianças, enquanto no Japão o número é 40 vezes maior. A vida em Aracati, a 150 quilômetros de Fortaleza, passa bem devagar. A cidade do litoral tem aquele jeitão de interior. Tranquilidade, sossego, crianças nas ruas.
Aqui eles gostam é de brincar, e bem à moda antiga, fora de casa, ao ar livre. Talvez esta seja a chave para uma questão que tem intrigado pesquisadores brasileiros e japoneses. Poucas crianças em idade escolar aqui de Aracati usam óculos. A incidência de miopia varia entre 1% e 2%. No Japão, de onde vêm esses pesquisadores, o número chega a 80%. A miopia é a dificuldade para enxergar objetos de longe. Para buscar uma resposta para essa diferença tão grande, pesquisadores da Keio, Universidade de Medicina de Tóquio, da USP e da Unesp, estão na pequena cidade cearense examinando crianças de 6 a 15 anos de uma escola pública. Há 9 anos atrás viemos para Aracati, foi um projeto que não tinha nada a ver, que era a doença de Chagas. Descobrimos que muitas das crianças das escolas não usavam óculos. Desta vez, 370 crianças estão sendo examinadas pelos pesquisadores. Eles acreditavam que o baixo interesse por aparelhos eletrônicos por aqui, bem diferente do Japão, poderia ser a explicação, mas agora a resposta pode estar lá fora. Existe uma hipótese de talvez as crianças que brincam fora da sala de aula ou brincam no dia a dia fora em ar livre tenham menos miopia do que as crianças que brincam dentro de casa ou dentro da escola. E a luz violeta, diferente da ultravioleta que vem do sol, pode ser um fator de proteção. Em ambientes abertos tem a presença da luz violeta e em ambientes internos, mesmo com luz artificial, tem a ausência da luz violeta. Então talvez esse seja um fator primordial. Mas ainda são hipóteses. Toda pesquisa feita aqui no Ceará vai ser analisada em São Paulo e em Tóquio. É uma pesquisa muito importante da medicina, é uma honra estar aqui. E eles esperam que em breve tenham as respostas para os olhinhos tão saudáveis das crianças desse pedacinho do Ceará. Isso é um mistério, né? O mundo inteiro está tentando descobrir. A gente sabe que a gente vai ter uma epidemia de miopia até 2050 e a gente precisa combater, saber causas, evitar, né? Então a gente tem papel de desvendar esse mistério. A polícia do Rio de Janeiro pediu a prisão do ex-marido de Karina Garofalo, morta ontem na frente do filho de 13 anos. O homem que atirou também é da família e foi reconhecido pelo garoto. Ele e o ex-marido estão foragidos. Imagens de câmeras de segurança de um shopping mostram que Karina estava sendo seguida pelo ex-marido, Pedro Paulo Teixeira, e pelo primo dele, Paulo Maurício Barros. Nessas imagens, Karina aparece com o filho na saída do shopping. Em seguida, um carro preto, no canto esquerdo do vídeo, sai em direção a eles. Outra câmera de segurança registrou o momento em que ela atravessa a rua. Logo em seguida, um homem também atravessa, saca uma arma e atira. O suspeito fugiu. O homem foi identificado pelo garoto. Segundo ele, quem atirou foi Paulo Maurício, primo do pai do adolescente. O termo de declaração dessa criança é estarrecedor. Não é fácil você escutar uma criança falar que meu pai está envolvido na morte da minha mãe. A arma usada no crime estava com um silenciador e foi encontrada em um terreno baldio. Em frente ao local estava o carro usado pelo assassino. O marido de Karina e o primo dele tiveram a prisão decretada e estão foragidos. Um terceiro participante ainda não foi identificado. O casal estava separado há 5 anos. Disputa por bens, uma disputa judicial pelo divórcio. O divórcio ele envolve interesses de crianças menor de idade, então ele tem que ser litigioso. É uma briga judicial que se arrasta há anos. O Rede TV News mostra agora o drama de pessoas que se viram obrigadas a trocar a própria casa para morar em hospitais. Você vai conhecer a história do pequeno Nicolas, de apenas 3 anos, que aguarda um transplante de coração e, enquanto isso, não pode voltar para casa. A vida para lá fora, né? Você fica preso aqui, por ele a gente faz isso e muito mais, se tiver ao nosso alcance, né? A vida agora é dentro do INCOR, Instituto do Coração. Érica e Eduardo acompanham o tratamento do filho caçula, Nicolas, de 3 anos. O garoto tem uma doença rara e precisa de um transplante do coração urgente. O que mantém Nicolas vivo são os medicamentos. E cada dia de espera é um dia de angústia. A mãe precisou se adaptar à nova rotina. Saiu do emprego, deixou uma filha em casa. Tudo para ficar perto de Nicolas.
Para tomar banho, a hora que o meu esposo vem de manhã, eu saio, tomo banho, faço minhas coisas, 2 horas mais ou menos, aí eu volto. Aí eu já não saio mais dali do lado dele, né? A rotina difícil pode ser amenizada com iniciativas como essa aqui. Há mais de 15 anos, este grupo de voluntárias ensina artesanato e tenta trazer um pouco de distração para quem vive dentro do hospital. A gente tenta passar toda a força, toda a energia que elas precisam e o otimismo. Então a gente chega aqui de manhã no hospital já com um sorriso, né? E também há uma preocupação com a saúde mental da criança. É preciso brincar, sonhar, mesmo que ao redor ainda há muitas dúvidas sobre o futuro. A criança está numa situação que está fora do ambiente dela. Então, as crianças maiores têm aulas de escola aqui dentro, quer dizer, tem professores que acabam fazendo essa parte, dando aula para os pacientes. Mas, de fato, o que acontece é que o desenvolvimento da criança é prejudicado, queira ou não, por conta de uma internação. O quarto do Miguel não tem nenhuma decoração especial, mas com tantos brinquedos, a diversão é garantida. Desde que nasceu, o garoto mora no 5º andar de um hospital em Belo Horizonte. Até o aniversário de 1 ano foi comemorado aqui. A festinha, no dia 29 de junho, teve bolo, balões e docinhos. Ele só não pode comer nada da festa, né? Ele ficou só olhando. O Miguel foi diagnosticado com um problema grave de saúde durante a gestação. Ele nasceu com o intestino exposto. Por causa da má formação, chamada de gastrosquise, teve de passar por 7 cirurgias. O tratamento deu resultado, mas o menino ainda não consegue se alimentar adequadamente. Por isso, não tem previsão de alta. O intestino não consegue absorver o alimento. Então, tem que ficar com nutrição parenteral. A nutrição parenteral é a nutrição na veia. E vai estimulando lentamente esse intestino para ele começar a absorver os alimentos. A família do Miguel é do Pará. A mãe veio para Belo Horizonte por causa da complexidade do caso. Mas ela nunca imaginou que ficaria tanto tempo longe de casa. Foi muito difícil, porque você fica longe de família, você fica longe de pai, mãe, de marido, de todo mundo. Por mais que esteja todo mundo, todo dia a gente conversa e tudo, não é a mesma coisa de que está perto, né? No hospital, mãe e filho recebem apoio de psicólogos. Tudo que é dito e falado é menos assustador do que não dito. Então, a mãe, ela vai expressar os sentimentos e emoções, os medos, as fantasias. Mesmo assim, a ansiedade é grande. Com o filho cada dia melhor, Poliana não vê a hora de voltar para casa. Graças a Deus, eu acho que está bem próximo da gente ir embora. Aí a gente vai marcar para vir só passear. Há quase 2 décadas, um caso misterioso comove os capixabas. Era 12 de junho do ano 2000. Foi quando uma jovem não identificada, aparentando ter por volta de 20 anos, deu entrada no Hospital São Lucas, em Vitória, vítima de um atropelamento no centro da capital. A mulher entrou em coma e nunca mais acordou. Após 1 ano de internação e nenhum familiar procurar a moça, ela foi transferida para o hospital da Polícia Militar. Há 18 anos internada aqui neste hospital em Vitória, Clarinha, como foi carinhosamente chamada pela equipe médica, toma apenas 1 comprimido por dia e recebe alimentação por meio de sonda. Segundo os médicos, ela nem precisaria continuar internada aqui no hospital. Seu quadro de saúde é estável e ela poderia receber esses cuidados em casa ou mesmo em uma instituição de caridade. Porém, como está sem identificação oficial, ela permanece aqui neste quarto do hospital, aguardando alguém que a reconheça. Por todos esses anos, Clarinha foi supervisionada por 2 anjos, o médico tenente Potrates e a enfermeira primeira sargento Neide. Nunca me conformei com o fato dessa moça tão jovem não ter uma família.
E eu sempre tentei procurar identificar essa moça e nunca pude conseguir, e até hoje ela está ainda como uma pessoa não identificada. Desde da pessoa da higienização, do técnico, da nutrição, de tudo, entendeu? Todos interagem igualmente. Tem um carinho diferente. Tem um carinho bem diferente. Nós temos um carinho bem diferente por ela. Por conta das limitações tecnológicas da época em que Clarinha foi encontrada, sua impressão digital nunca foi identificada. Hoje, pelo pouco estímulo e pela atrofia dos seus membros, nem é mais possível recolher as digitais para comparação. Algumas pessoas chegaram a procurar o hospital em busca de familiares sumidos, mas ela nunca foi reconhecida. A profissão envolve muito mais do que só o conhecimento científico, do que a técnica de trabalho, as técnicas médicas de tratamento. Eu acho que envolve coisas muito além disso, né? Carinho, atenção, respeito, principalmente, muito respeito a gente tem que ter com os pacientes e com todas as pessoas que a gente possa dispensar um tratamento. E quem tiver informações sobre os familiares da jovem moradora do Hospital Militar do Espírito Santo pode entrar em contato com o DDD 27, telefone 3636-6502. E agora o esporte. A primeira semifinal da Copa do Brasil já está definida e será entre as duas maiores torcidas do país. O Corinthians levou um susto na Arena Condá. Na cobrança de falta batida por canteiros, Rafael Thierry fez o gol para a Chape. Só que o bandeirinha marcou impedimento e o árbitro Leandro Pedro Voaden consultou o VAR. Não valeu nada. Então sobrou para o Jadson resolver a parada. Que golaço do camisa 10. 1-0 Corinthians. Mas será que ele quis chutar direto ou cruzar essa bola, hein? Chutou no gol, a bola entrou lá na gaveta do outro lado. Não tem como ter cruzado aquela bola, até porque não tinha como nem o Jonathan, que é super alto, pegar aquela bola lá. No Maracanã, o Flamengo dominou o Grêmio e venceu com este gol de Everton Ribeiro. Tá todo mundo de parabéns, manter os pés no chão para continuar firme aí nessa sequência. Com gols de Gabriel e Bruno Henrique, o Santos venceu o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão. Mais um gol e o Peixe avançava. Só que o juizão fez o favor de encerrar a partida no meio de um contra-ataque do time paulista. E era um lance muito claro em que a FIFA pede tanto para favorecer o ataque, para o jogo ficar mais aberto. A decisão foi para os pênaltis e o goleiro Fábio brilhou. Ele defendeu 3 cobranças e a Raposa está na próxima fase. Desestabilizou. Não adianta, mas o Cuca está culpando. Emocionalmente, enquanto um se prepara para bater, o outro você tem que ir lá. Calma, não é assim, calma, não é assim. As semifinais ficam assim. O Corinthians enfrenta o Flamengo e o Cruzeiro espera o vencedor entre Palmeiras e Bahia, que jogam neste momento no Pacaembu. Já pela Sul-Americana, São Paulo enfrenta esta noite o Colón lá na Argentina. E a batalha vai ser complicada. O jogo... obviamente es un juego difícil, que fuera de casa, siempre jugar na Argentina são jogos complicados. E neste sábado, um jogão pela Premier League. Chelsea e Arsenal entram em campo a partir da 1h25 da tarde, aqui na Rede TV. Um clássico que os brasileiros podem fazer a diferença, pelo menos para um dos lados. Chelsea e brasileiros, uma longa história de amor. Ramires, Oscar, Belete, Alex, Mineiro, Felipe Luiz, Wallace. Até treinador brazuca o Chelsea já teve. I am bored, yeah? Sad, triste, yeah, sad. E nessa temporada a lista segue grande, começando pelo mais experiente de todos, Davi Luiz, 31 anos. Eu gosto do Davi Luiz, ele sabe jogar. Sob o comando de Antônio Conte, viveu 2 momentos bem diferentes. Na primeira temporada, titular e peça importante no título da Premier League. Na segunda, desentendimento com o treinador, lesões, reserva, poucos minutos em campo. Conte saiu, Maurício Sarri chegou. E Davi Luiz voltou a ser titular. William é mais um brasileiro que não tinha um bom relacionamento com o antigo treinador. Deixou bem claro na postagem comemorando o título da Copa da Inglaterra no final da temporada passada. Time inteiro na foto, menos Antônio Conte, que estava coberto por emojis de troféu. A lista de brasileiros tem ainda Lucas Piazon, que voltou de empréstimos para vários clubes e nunca se firmou no Chelsea. E 2 naturalizados italianos.
Emerson Palmieri, lateral esquerdo de 24 anos, e Jorginho, contratado para essa temporada. Apenas 9 clubes da Premier League não possuem brasileiros em seus elencos. O Arsenal é um deles. Arsenal The Invincibles, temporada 2003-2004. O único time da história da Premier League a conquistar o título sem perder um jogo sequer. Thierry Henry, artilheiro daquele time, ganhou até estátua na frente do Emirates Stadium. E entre muitos grandes jogadores, Edu e Gilberto Silva eram considerados peças-chave no elenco. O clube reconhece a importância dos dois brasileiros. Tanto que também na frente do Emirates Stadium tem uma homenagem aos principais jogadores do Arsenal entre os anos de 1913 e 2006. Olha o Edu lá do lado do Patrick Vieira e o Gilberto Silva um pouco mais à frente. O Arsenal não costuma investir muito em brasileiros. Edu e Gilberto Silva foram os dois últimos a fazerem sucesso no clube. Esse foi também o último título inglês dos Gunners. Será apenas coincidência? Renato Senise de Londres para o Rede TV News. Então vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil? Boa noite, Gabi. Olá, boa noite a todos. O tempo virou no Rio de Janeiro hoje. Os cariocas amanheceram com aquela chuvinha fraca, fina e o tempo bastante carregado aí. E olha, vai continuar assim amanhã, viu? Tudo por causa daquela frente fria que eu comentei ontem e que hoje ficou parado ali na altura do Rio de Janeiro. Amanhã essa frente fria continua influenciando o tempo em todo o estado fluminense, em áreas do Espírito Santo e também de Minas Gerais. Portanto, nesses locais a gente ainda vai ter um dia bastante carregado, com bastante nebulosidade e chuva que dura o dia todo. Mas, se você estiver pensando no final de semana, calma que o tempo promete abrir, viu? No Rio de Janeiro, a sexta-feira ainda vai ser chuvosa, máxima de 25 graus. No final de semana, o tempo volta a ficar firme, a chuva para, o sol aparece e a máxima no domingo é de 26 graus. Na capital paulista, o tempo abre um pouco mais amanhã, o sol aparece entre muitas nuvens, tem chance de chuva, mas é aquela chuva fraca, isolada, que quase ninguém vê. Ainda faz friozinho, máxima de 20 graus. E no final de semana promete ser aí ensolarado e até esquenta, a máxima chega aos 26 graus no domingo. E vai fazer sol e calor no interior do Nordeste aqui do Brasil, nessa área em amarela. Já no sul do Brasil, sol e friozinho, as temperaturas continuam baixas, principalmente de madrugada e de manhãzinha. O tempo fica aberto também aqui no Mato Grosso do Sul, em boa parte do Mato Grosso, em áreas aqui do sul de Goiás. E segue bastante instável, com muitas nuvens aí no litoral de Santa Catarina até São Paulo e também em parte ali do litoral do Nordeste do Brasil. Já nessa área em azul claro, a gente tem aí previsão de pancadas de chuva que podem ser fortes, desde o norte, passando aqui pelo Distrito Federal e áreas de Minas Gerais. Na capital, Belo Horizonte, a gente vai ter aí pancadas de chuva que devem ser fortes e acompanhadas de muitos raios, máxima de 22 graus. Em Brasília, choveu bastante hoje, amanhã tem previsão de mais chuva, que ajuda a melhorar a qualidade do ar. Chuva que deve ser forte, acompanhada aí de trovões e ventania, máxima de 23 graus. Já em Cuiabá, muito sol, calor, o tempo volta a ficar firme e olha só a máxima, 35 graus. Bom, vamos dar uma olhadinha então em outras temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 12 graus, em Campo Grande 16, agora olha só Manaus, mínima de 27 graus, o tempo fica bastante abafado e a máxima chega aos 34 graus lá em Manaus e aos 20 aqui na capital paulista. Bom, e para saber mais sobre a previsão do tempo, rever as reportagens, é só clicar no site da Rede TV. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. A polícia prendeu 4 suspeitos de assassinar o funkeiro MC-G3, famoso por um hit em homenagem ao atacante peruano Guerreiro. Em um celular deixado pelos criminosos da mesma quadrilha, havia mensagens do passo a passo do crime. O funkeiro Paulo César da Silva, conhecido como MC-G3, foi morto a tiros na noite desta terça-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, pelo menos 3 pessoas participaram da ação. A polícia chegou até os suspeitos porque outros 2 integrantes da mesma quadrilha tentaram assaltar um posto de gasolina no Leme, zona sul do Rio. Na fuga, os criminosos deixaram cair um celular. No aparelho, havia mensagens sobre o assassinato. Qual é, nós já pegamos ele, filho. Deu um tirão nele aqui. Na outra mensagem, eles combinam uma transmissão ao vivo do momento do crime. Quando você estiver com ele já enquadrado,
Você faz uma transmissão ao vivo para mim ver qual foi. Após analisar as mensagens, agentes de 2 batalhões da Polícia Militar identificaram os criminosos. 3 menores foram apreendidos e um homem foi preso nesta quarta-feira. Estavam numa residência, né, de um dos participantes desse crime, e eles foram pegos de surpresa e, de imediato, em função das evidências e da quantidade de informações que nós obtivemos, eles confessaram o crime. MSG3, que ficou conhecido pelo hit em homenagem ao ex-atacante do Flamengo Guerreiro, será enterrado amanhã. Foi divulgada hoje uma das primeiras ligações para o serviço de emergência em Gênova, na Itália, logo após o desabamento da ponte. 39 pessoas morreram na tragédia, 15 estão feridas, 5 em estado grave. A gente... È venuto sul viadotto della Morandi, autostrada. Sì. Avete già allerte? Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei? Mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra. Allora, ora non si vede più niente. A ligação tensa foi feita momentos após a queda da ponte Morandi, que passa na rodovia que liga as cidades do norte da Itália ao sul da França. 35 carros estavam na estrutura com pouco mais de 1 quilômetro de comprimento quando ela desabou. As equipes de resgate com cerca de 1.000 pessoas continuam em busca de sobreviventes. Segundo as autoridades, entre 10 e 20 pessoas estão desaparecidas. Agora, as equipes de investigação analisam as imagens de segurança para saber o número exato de carros e caminhões envolvidos na tragédia. Ontem, o premier italiano Giuseppe Conte acusou a concessionária que administra a rodovia e cuida da manutenção da estrutura de ser a culpada pelo desastre. Ele também confirmou que vai revogar a concessão da empresa. A companhia declarou ter feito vistorias regulares na ponte, construída na década de 60. Especialistas não descartam a erosão do solo como uma das causas do desabamento, pois a cidade fica perto do mar. No momento da tragédia, chovia muito. A cidade de Gênova vai ficar em estado de emergência por 1 ano, o que facilita o recebimento de verbas emergenciais para a região. Peterson Isidório, de Lisboa, para o Rede TV News. E o mundo da música dá adeus à rainha do soul. A americana Aretha Franklin morreu nesta quinta-feira aos 76 anos. Ela tinha câncer no pâncreas. Ela tinha uma voz poderosa e uma presença de palco marcante. Além de compor, cantar e tocar piano, a americana Aretha Franklin também foi uma importante ativista dos direitos civis. Seu maior sucesso, a canção Respect, de 1967, se tornou um hino feminista. Naquela época, essa música era como se fosse um hino das mulheres, um mantra. Mas todos queremos respeito. Todos precisamos de respeito. Desde os jovens até as pessoas idosas, homens e mulheres. Aretha Louise Franklin nasceu em 1942 em Memphis, no estado americano do Tennessee. Ainda criança, mudou-se para Detroit, cidade onde deu início à carreira musical ao cantar numa igreja aos 10 anos de idade. Em 1956, aos 14 anos, gravou Songs of Faith, seu primeiro álbum gospel. Foi com o gênero R&B que alcançou o estrelato quando lançou em 1967 I Never Loved a Man the Way I Love You. No final da década de 60 e nos anos 70, se consagrou como uma das maiores cantoras da história quando lançou hits como Baby I Love You.
Chain of Fools, Son of a Preacher Man e Say a Little Prayer. Nos anos 1980, revelou ter problemas com o excesso de bebidas alcoólicas e cigarro. Deixou o vício de fumar em 1992 para não prejudicar a voz. E que voz! Nesta entrevista, em 2008, disse que nunca deixaria de cantar e compor. A música é o meu negócio, é quem eu sou. Estou nisso há muito tempo e estarei por aí, cantando. O que você quiser de mim, eu tenho. Em 2010, foi diagnosticada com câncer no pâncreas. Mesmo doente, continuou a fazer shows. Sua última apresentação foi em novembro do ano passado, em Nova York, quando cantou num evento organizado por Elton John. A rainha do soul morreu nesta quinta-feira, na casa dela em Detroit. Casada e divorciada 2 vezes, ela deixa 4 filhos e uma legião de adoradores. No Twitter, Elton John escreveu que adora a cantora e idolatra o talento da diva. Muitos outros artistas, políticos e personalidades, como o Beatle Paul McCartney, o ator Hugh Jackman, a cantora Barbra Streisand, os ex-presidentes americanos Barack Obama e Bill Clinton, também usaram as redes sociais para homenagear a Rita Franklin. O atual líder da Casa Branca, Donald Trump, também falou sobre a diva. Ela trouxe alegria para milhares de vidas e seu extraordinário legado vai permanecer e inspirar muitas gerações que estão por vir. Também foram feitas homenagens junto à estrela da cantora aqui na Calçada da Fama, em Los Angeles. Foram depositadas flores e uma coroa, em referência à rainha da soul music. A cantora Aretha Franklin também entrou para a história da música em 1987, quando se tornou a primeira mulher integrante do Salão da Fama do Rock and Roll, um grupo seleto que conta com nomes como John Lennon e Elvis Presley. Além disso, Aretha Franklin foi indicada 44 vezes ao Grammy, o equivalente ao Oscar da música. E ela ganhou 18 prêmios. Em 2005, a Rita recebeu do então presidente George W. Bush a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração para um civil americano. Em 2009, emocionou milhares de pessoas ao cantar na cerimônia de posse do presidente Barack Obama. Para os fãs, Aretha Franklin viverá para sempre por meio de suas canções. Ela também nos ensinou a respeitar a vida e o jeito que somos. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Nos Estados Unidos, 76 pessoas sofreram de overdose após o uso de uma suposta maconha sintética no Parque New Haven, Connecticut. Boa parte das vítimas que foi levada ao hospital já recebeu alta. Segundo as autoridades, algumas pessoas chegaram a perder a consciência. 3 pessoas que estariam distribuindo amostras grátis da maconha sintética foram presas. E o Rede TV News fica por aqui ao som da música I Say a Little Prayer for You, uma homenagem a Aretha Franklin. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você, até amanhã.